Quando se fala em alimentação, você sabe o que são crenças disfuncionais? Não. A gente ouve bastante coisa sobre esse tema, né? A gente ouve bastante, mas eu nunca deixei de comer nada por esse motivo. As crenças disfuncionais são aqueles pensamentos que, de tanto se pensar e acreditar, parece que até se torna verdade. Se coloca na cabeça que o glúten ele é inflamatório porque alguém trouxe essa informação na rede social, a pessoa começa até a sentir no corpo que realmente está inflamando por conta disso. E ela começa a fazer algumas mudanças mais severas na alimentação. Então, por isso, muitas vezes elas não conseguem identificar que estão adoecidas. A alimentação, uma necessidade básica de todos nós, virou problema de saúde pública. No ambulatório de transtornos alimentares, que funciona aqui no HC toda segunda de manhã, uma equipe multidisciplinar formada por nutricionistas, psicólogos e outros profissionais da saúde atende cada vez mais jovens com algum tipo de transtorno alimentar. Jovens cada vez mais estão adoecendo, principalmente com anorexia. A anorexia é quando a pessoa não come e perde peso com riscos à saúde. A bulimia é quando existe perda do controle na hora de comer com busca por compensações. O transtorno de compulsão alimentar pode levar à obesidade. E o transtorno alimentar restritivo evitativo é quando a falta de vontade de comer determinados alimentos compromete a nutrição. A gente tem recebido alguns pacientes que ficam horas e horas na academia, nem tem idade ainda para isso, né? E tem aí o ideal de usar hormônios, crescer, muito restrito em relação à alimentação, de só comer frango, batata doce, as coisas que a gente vê aí na mídia, né? E são fases, né? Uma época o ovo é vilão, depois o ovo vira mocinho, daí vai para o azeite é vilão, depois o azeite é mocinho. Claro que por conta da ciência que vai estudando e trazendo alguns dados para a gente, mas algumas pessoas colocam em caixinhas esses alimentos, como saudáveis ou não saudáveis. Tudo isso gera insegurança na hora de comer diante de tanta informação sobre alimentos que um dia fazem bem e devem ser consumidos e no outro dia devem ser evitados. Uma situação que gerou o conceito de terrorismo nutricional, usado justamente para explicar essa tendência de divulgar informações alarmantes sobre o que comer e o que não comer. Em geral, é medo de comer. Isso aí talvez a gente consiga simplificar esse termo, né? Uma série de ideias associadas a te fazer evitar alguns alimentos em busca de outros, mas eu digo que a fantasia às vezes está justamente na busca e no evitar determinados alimentos. E a pergunta é sempre por quê? Por que eu tenho que buscar alguns? Por que eu tenho que evitar outros? Se nós fizéssemos essa pergunta, talvez a gente conseguisse evitar um pouco dessa história de terrorismo nutricional. Tinha muito preconceito a respeito do ovo, né? Não come ovo, que o ovo faz mal. Hoje já o ovo está liberado. Alimentos que incham o intestino, alimentos mais inflamatórios a gente deixa de comer. Eu já passei por várias etapas, o só integral, né? O evita isso, evita aquilo. E por que os alimentos um dia são vilões e no outro são mocinhos? Para o coordenador do Laboratório Nutricional da Faculdade de Ciências Aplicadas, a resposta está na forma de divulgar o que se investiga sobre eles. Você tem a comida, você descobre o alimento, você descobre o nutriente. O certo seria pegar o nutriente e fazer o estudo em humano, em determinadas populações, para a gente ver se o que foi observado em célula e em rato, se aquilo é correspondente em humanos. A gente só usa célula e rato para poder ter uma ideia mecanística de como as coisas funcionam. Você tem potencialidade. Agora, eu partir da ideia de que eu tenho um resultado cientificamente positivo e já extrapolar para o humano, é aí que está o problema. E hoje as mídias se aproveitam muito disso porque a população não tem ideia crítica sobre isso e às vezes nem a população científica não, mas acadêmica tem ideia sobre isso e acaba extrapolando direto o resultado de um artigo científico que foi desenvolvido em célula ou em animal para humano e os poucos estudos que mostram isso de forma rigorosa em humanos, em geral, para todos os nutrientes ou para todas as substâncias isoladas, mostram contra.
A divulgação parcial e equivocada dos resultados das pesquisas com alimentos reforça ainda outro tipo de disfunção. A questão de como também a nossa sociedade vê a questão de pessoas que têm um peso maior do que outras. Porque buscar um creme novo, buscar uma roupa nova, tudo isso gera dinheiro. Vendendo suplementos, vendendo equipamentos, vendendo comida, vendendo planos, vendendo programa, para que a pessoa chegue lá, que é a busca pelo corpo perfeito a qualquer custo. Então virou a qualquer custo, e às vezes a custo de saúde, a custo da vida. A gente tem que ir quebrando crença por crença, né, explicando que está tudo certo comer, o importante é ter uma alimentação equilibrada, né, mais do que saudável é equilibrada. Todos os alimentos são permitidos dentro de um contexto. Não é um suco de laranja que te traz problema. Talvez seja 2 litros, 3 litros de suco. A substituição da água diária por um suco de laranja, por um suco de uva, isso vai ter problema em relação a qualquer coisa. É o principal instrumento de educação nutricional que a gente tem hoje no país. É genuinamente brasileiro e exportado para o mundo. Chama-se Guia Alimentar da População Brasileira. Ele traz mostrando o que é um alimento rico num nutriente ou no outro, o que deve ser evitado, o que deve ser incentivado. Então, a dica é: coma colorido, um pouquinho, mas de tudo que você quiser. É importante que você seja feliz ao fazer a sua refeição. Coma mesmo, quanto pode. Coma de tudo. Que depois, quando ficar com 80 anos, né? 80 anos, acabou.